Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos para este nosso culto de oração e pregação da palavra. Como você bem sabe, neste formato, ainda às 19h30, nós nos reunimos em uma sala virtual de oração e agora abrimos as Escrituras para meditarmos na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 26. O Salmo para a nossa meditação, nesta série de Salmos, no livro dos Salmos, nesta noite é o de número 26. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos pela oportunidade que nos concede de nós meditarmos na tua palavra. Neste Salmo de número 26, pedimos que, ó Deus, nós possamos ser dirigidos, orientados, guiados pelo teu Espírito Santo, na compreensão da tua intenção ao inspirar a composição deste salmo. Meu Deus e meu Pai, que nesta noite todos nós possamos chegar à consciência de que não somos, em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões, pessoas justas, íntegras e retas. Ó Deus, que nós, a despeito daqueles momentos e ocasiões em que somos acusados falsamente, de forma injusta, e aí nós nos vemos como pessoas dignas, íntegras e retas, que nós possamos, ó Deus, a despeito disso, reconhecermos o quanto somos dependentes do Senhor, carentes da tua bondade, graça, misericórdia e amor. É por causa da tua ação em nosso favor que nós somos, aos teus olhos, vistos como pessoas justas, íntegras e retas. Não por nossos méritos, nem por aquilo que fazemos, mas por causa de Jesus Cristo, que se entregou por nós e nos abriu o caminho que nos leva ao Senhor. A Ele seja toda a glória. Possamos, ó Deus, até o final desta mensagem, termos isso muito bem claro diante dos nossos olhos, com base neste salmo que nós lemos. Oramos e pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, os evangelhos contam que certa vez um homem jovem e muito rico aproximou-se de Jesus de uma forma muito humilde. Ele tinha se dedicado a uma vida conforme os mandamentos e as ordenanças do Senhor, mas ele se chegou correndo e se pôs de joelhos diante de Jesus, demonstrando estar realmente perturbado, indicando estar realmente desesperado. Ele trazia consigo a mais importante pergunta que o ser humano deve fazer. Ele perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
A pergunta perturbadora dele era: o que farei para ter a vida eterna? Essa é uma pergunta perturbadora porque diz respeito ao que há de mais fundamental, duradouro e importante para qualquer pessoa. Seres humanos conscientes costumam olhar ao redor e se perguntar: como foi que eu cheguei até aqui? Qual é o propósito para a minha vida? Como eu devo conduzir a minha vida, tomar decisões e viver em sociedade de forma justa e íntegra? Além disso, será que há alguma realidade para além da morte? Essas são perguntas importantes em razão da lei moral e também do senso de eternidade colocado por Deus no coração de cada pessoa em qualquer parte do mundo. São perguntas importantes considerando a brevidade da vida, e isso sem desprezarmos a importância daquilo que nós devemos fazer e como nós devemos viver sobre a face da terra, mesmo nesse curto período de tempo que nós temos. Mesmo em sociedades como a nossa, em que a expectativa de vida do brasileiro é em média de 75 anos. E a pergunta que supera a todas é aquela que investiga se há vida depois da morte. Daí, quando este jovem homem rico pergunta sobre o que ele tinha de fazer para ter a vida eterna, a sua pergunta se mostrou desesperadora, tanto porque ele não sabia a resposta, como, mais ainda, por causa do estilo de vida que ele tinha desenvolvido até aquele momento. E foi Jesus que disse aquilo que deixou claro para nós o que eu estou afirmando. Jesus disse: se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. O que me falta ainda? Jesus perguntou a este jovem homem sobre a parte dos 10 mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com outras pessoas. Você deve saber, se lembrar, que os 10 mandamentos eles podem ser divididos entre aqueles 4 primeiros que dizem respeito ao relacionamento das pessoas com Deus e os outros 6 que dizem respeito ao relacionamento das pessoas entre si. Jesus perguntou justamente sobre estes mandamentos que tratam do relacionamento mútuo, do relacionamento das pessoas entre si. E o jovem homem não titubeou em dizer: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Só que todo o empenho deste jovem homem rico por viver à altura das exigências dos mandamentos de Deus não lhe pareciam assim suficientes. Daí, ele emendou e perguntou: o que ainda me falta? E considerando que Jesus não repreendeu, nem deu a entender que ele estava sendo hipócrita na sua afirmação de cumprir os mandamentos, então a gente pode tomar por certo que este jovem homem era realmente cumpridor destes mandamentos em relação ao próximo. Ele realmente amava ao próximo como a si mesmo. Bom, por que eu estou comentando sobre o encontro desse jovem homem rico com Jesus? Porque ao ler este Salmo 26, logo me veio a lembrança desse encontro. E isso porque, ao escrever este salmo, Davi tinha a mais firme convicção sobre a sua vida íntegra, sobre a sua inocência, seu caminhar em retidão e sua devoção a Deus. E daí eu fiquei me perguntando: será que alguém pode se sentir tão seguro assim sobre si, sobre a sua conduta, sobre a sua integridade? O jovem homem rico que correu desesperadamente até Jesus e se colocou ali de joelhos diante do Senhor com uma dúvida perturbadora, indicava ser alguém que podia dizer exatamente isso a respeito da sua integridade, da sua conduta e da sua moral. Porém, Jesus mostrou que a coisa não era bem assim quando disse a este jovem homem rico: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Os evangelhos registram que, ouvindo isso, o jovem homem rico afastou-se triste
porque tinha muitas riquezas, porque era muito rico. Sabem, ao que tudo indica, este jovem homem não podia dizer o mesmo que Davi no Salmo 16. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Apesar de toda a sua riqueza, ao que tudo indica, este jovem homem não podia dizer o mesmo que Davi. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ao que tudo indica, este jovem homem rico não amava a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, alma, forças e entendimento. E assim, a ele faltava cumprir o primeiro mandamento, aquele mais fundamental, maior de todos os mandamentos que existem nas Escrituras. Meditando neste salmo, eu também me lembrei do que escreveu o apóstolo Paulo ao comentar que ele, mais do que qualquer outra pessoa, tinha razões para confiar na sua própria justiça em razão da sua dedicação ao cumprimento da lei dos judeus. O apóstolo Paulo afirmou ser um verdadeiro hebreu. A sua origem era puro sangue, do que diz respeito a ser um verdadeiro hebreu. Ele disse que tinha sido seguidor da linha teológica mais ortodoxa do judaísmo. Ele tinha sido fariseu e que, quanto à justiça que há nessa lei, ele tinha sido irrepreensível ao longo da sua vida. Ele afirmou ter sido instruído rigorosamente na lei dos judeus e que tinha sido tão zeloso quanto o mais destacado judeu que alguém pudesse apontar. Porém, ainda assim, ele deu seu testemunho de que, apesar de a lei ser santa e o mandamento de Deus ser santo, justo e bom, ainda assim, ainda que a lei fosse espiritual, ele, contudo, não era, porque viveu como vendido ao pecado. A coisa era tão grave que o apóstolo Paulo chegou a afirmar sobre si, em Romanos 7, versículos 18 a 24, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Sabem, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que eu reconheça que há circunstâncias em que a gente pode afirmar a nossa integridade, inocência, retidão e devoção, todos nós, qualquer um de nós, até o melhor de nós, todos nós devemos concordar e dizer o mesmo que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo de número 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dito isso, como nós podemos entender e aplicar o que está registrado aqui neste Salmo de número 26? É isso que nós veremos nesta noite, mas antes devemos perceber que há indicações de que Davi estivesse sendo acusado de agir de um modo reprovável em uma situação, assim digamos, específica. Por isso, ele afirma na abertura, no versículo de número 1, e reafirma no fim, nos versículos 11 e 12 deste salmo, ele afirma e reafirma a sua integridade, o que podia ser confirmado pela confiança inabalável dele no Senhor e pela retidão do seu estilo de vida. Davi,
ele faz 4 pedidos a Deus no decorrer deste salmo. No versículo 1, ele diz: faze-me justiça, Senhor. No versículo 2, ele diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. No versículo 9, ele diz: não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. E no versículo 11, ele afirma: livra-me e tem misericórdia de mim. São 2 pedidos no início do salmo e mais 2 lá próximo ao fim do salmo. Logo no início, Davi, ele clama pela justiça de Deus, estando certo da sua integridade moral. E daí, em seguida, ele se coloca debaixo do escrutínio de Deus, sem temer ser encontrado em falta. Davi, ele não pede que seja feita uma mera investigação da sua integridade, da sua vida, da sua conduta, algo que qualquer um poderia fazer e comprovar facilmente o que ele afirmava a respeito da sua vida digna. Para ele, não bastavam provas testemunhais ou então documentais contrárias aos supostos maus feitos pelos quais ele estava sendo acusado naquele momento. Ele pede que o seu coração, que a sua mente fossem examinados, fossem analisados, inspecionados por alguém com um poder muito maior do que qualquer polígrafo, que é aquele equipamento supostamente capaz de detectar se uma pessoa está mentindo em um interrogatório. E daí a gente percebe que Davi não tinha a intenção de se colocar como alguém perfeito e impecável ao afirmar a integridade da sua vida, da sua conduta. O que ele tem a dizer é que, naquilo que dizia respeito a estas supostas acusações feitas contra ele, nestas circunstâncias, ele era inocente. E é por isso que Davi faz a descrição desses prováveis acusadores como uma gente falsa, hipócrita, maligna, impiedosa, pecadora, perversa e corrupta. Por estar ciente de que não havia nada que o condenasse, ele pede a Deus que lhe dê o mesmo, que não lhe dê, melhor dizendo, o mesmo destino reservado aos pecadores e também para que Deus use de misericórdia com ele nesta situação, nestas circunstâncias e no que diz respeito a essas supostas acusações. Ele está muito consciente da sua integridade, da sua inocência, retidão, devoção a Deus em relação a essas pessoas que ele classifica e identifica como hipócritas, malfeitores, assassinos e corruptos, que provavelmente o acusavam falsamente. É por isso que Davi faz questão de demonstrar a diferença entre ele e estas pessoas. É por isso que ele faz 4 pedidos nesse salmo. Davi faz um pedido por justiça e apresenta as razões para esse pedido no versículo de número 1. Em seguida, ele faz um pedido pelo exame do próprio coração, demonstrando confiança na sua inocência e na sua piedade, como nos mostra nos versículos 2 a 8. Depois, ele faz um pedido para que não fosse confundido com homens perversos e assassinos, nos versículos 9 e 10. E, por fim, ele faz um pedido por livramento para que Deus tivesse misericórdia dele, como nos mostra nos versículos 11 e 12. E nesta noite, nós veremos que ainda que a gente possa ter a consciência livre do peso da culpa em relação a certas acusações, nós não podemos clamar pela justiça de Deus confiando estritamente em nossa inocência e piedade perfeitas em todas as circunstâncias. Não podemos pedir que Deus nos livre do mesmo destino dos pecadores e apresentar razões para que Deus exerça a sua misericórdia, fazendo isso com base nas nossas virtudes, se nós também somos pecadores. Porém, a Bíblia nos mostra uma forma de nós rogarmos que Deus faça a sua justiça, não levando em conta os nossos pecados, e sim a vida perfeita de Cristo, os méritos de Jesus que são concedidos a quem se arrepende e nele crê. E dessa forma, nós veremos nesta noite que Deus faz justiça e concede livramento do destino dos pecadores com base na inocência de Cristo. Deus faz justiça
e concede livramento do destino dos pecadores com base na inocência de Cristo. Nós veremos que as razões para que Deus exerça sua misericórdia em favor de pecadores não estão nesses pecadores, mas sim em Cristo, em Jesus, nosso Senhor. E nós começaremos vendo isso pelo pedido de Davi por justiça e as razões apresentadas por ele para esse pedido, no versículo de número 1. O versículo 1 registra o seguinte, leia aí comigo. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Percebam aqui, nesse versículo 1, a partícula da palavra pois, depois do pedido de Davi por justiça. As razões apresentadas por Davi para este pedido de justiça, então, são: eu tenho vivido com integridade, eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Vejam que no salmo anterior, aquele de número 25, no versículo 21, nós podemos ler o seguinte, veja aí comigo. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. E daí, se na exposição do Salmo 25 nós vimos os pedidos que nós devemos fazer para uma vida de acordo com a vontade de Deus, e entre esses pedidos está o desejo de viver de modo íntegro e reto, em conformidade com os caminhos do Senhor, neste Salmo 26, nós vemos os pedidos de alguém que vive deste modo íntegro e reto. Vemos que tal pessoa não se ressente em se submeter, a sua vida a esse escrutínio de Deus. E é exatamente isso o que mostra os versículos 2 a 8, nos quais nós vemos que Davi, ele pede para que Deus faça o exame do coração dele e demonstra confiança na sua inocência e na sua vida piedosa. Veja aí comigo inicialmente os versículos 2 e 3 na sua Bíblia. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. E novamente aqui no versículo 3, eu destaco esta partícula, esta palavra, pois. Porque a partir de então, seguem os motivos que garantem a Davi a confiança dele para se expor a esta sondagem, a este exame, a esta investigação, a esta inspeção, a esta análise do seu coração e da sua mente, ou seja, das suas intenções e das suas motivações. E esses motivos são, primeiro, o amor de Deus sempre presente, como nós vemos na primeira parte do versículo de número 3, em que Davi afirma, pois o teu amor está sempre diante de mim. E daí então, o primeiro motivo que garante a Davi que ele não será reprovado pela sondagem do seu coração e da sua mente, não diz respeito a ele mesmo. A primeira razão que motiva Davi a se expor a esta sondagem é o amor de Deus. Outras traduções para este trecho inicial do versículo 3 registram, ouça, estou sempre consciente do teu amor. A tua benignidade tenho perante os meus olhos. A tua misericórdia tenho diante dos olhos. O teu amor me guia. De tal modo que então nós percebemos que Davi mantinha seus olhos fixos no amor, na benignidade, na misericórdia de Deus. Em um sentido parecido com a imagem descrita pelo escritor aos Hebreus, que registrou: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, na corrida da fé, nós precisamos nos desvencilhar do pecado e de tudo mais que nos atrapalha, mas mantermos os nossos olhos fixos na linha de chegada, porque lá está Jesus, aquele que venceu por nós e para quem nós corremos. Nós corremos pelo amor e para o amor de Deus demonstrado a nós em Jesus Cristo. Na corrida da fé, corremos
pelo amor, por causa do amor e para o amor de Deus, demonstrado a nós em Jesus Cristo. E é considerando isso, pense comigo, que se Deus, Ele nos ama e Ele deseja o melhor para nós, por que nós temeríamos ser sondados por Ele? Veja, pense comigo. Se Deus nos ama, se Ele deseja o melhor para nós, por que nós temeríamos ser sondados por Ele? Vejam que os servos fiéis do Senhor até imploram por isso. No Salmo 139 registra: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Certa vez, eu e minha esposa, nós tivemos uma conversa assim, séria, lá em casa com a nossa filha. Resumindo, nós dissemos para ela o seguinte: se você sabe que nós a amamos e desejamos o melhor para você, e se você mesma diz que não tem nada a esconder, por que você teria receio de mostrar para a gente o que tem assistido na internet, ou teria assim medo de mostrar para a gente o conteúdo das suas conversas nas redes sociais? Veja, uma coisa não está combinando com a outra nessa sua insistência em não querer que a gente saiba da sua navegação pela internet, dizendo que isso diz respeito à sua individualidade e aquilo que nós não deveríamos nos meter, digamos assim. E daí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, será que na sua relação com Deus você também age assim? Você tem corrido pelo amor de Deus e para o amor de Cristo, mantendo seus olhos fixos na linha de chegada? Você está consciente do amor de Deus? O amor de Deus está sempre diante dos seus olhos? Se é assim, por que então você temeria a sondagem do seu coração e da sua alma por Deus? Bom, continuando, a gente percebe que o segundo motivo que garante a Davi a aprovação do exame do seu coração e da sua mente é a verdade da vontade de Deus. Como nos mostra a parte final do versículo de número 3, onde ele afirma: e continuamente sigo a tua verdade. O segundo motivo para Davi pedir para Deus examinar o seu coração e a sua mente diz respeito à correspondência dele à verdade de Deus. Verdade que deve ser percebida na revelação e na palavra de Deus. E daí não se trata apenas de se ter uma boa conduta, e sim ter uma boa conduta conforme a verdade revelada pelo Senhor. Não se trata apenas de ter uma boa conduta, não se trata apenas de ter ações morais, honrosas e dignas, mas sim de se ter tal conduta conforme a verdade revelada pelo Senhor. E continuando, o terceiro motivo que faz com que Davi se coloque sob esse escrutínio de Deus é o seu afastamento de homens falsos, hipócritas, malfeitores e ímpios, como nos mostram os versículos 4 e 5, e eu peço que você leia aí comigo estes versículos. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Bom, o terceiro motivo para Davi se expor ao escrutínio, à investigação, à análise da sua alma, da sua mente e do seu coração a Deus, parte do princípio e do fundamento para uma vida feliz, conforme nos mostra o Salmo de número 1, nos versículos 1 e 2, que registra: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Davi, ele faz questão de não ser confundido com os ímpios, pecadores e zombadores. Ele afirma sua integridade em oposição
aos princípios e valores daqueles a quem ele identifica como falsos, hipócritas, malfeitores e ímpios. Gente que vive de modo contrário à verdade de Deus, que ignora a existência de Deus, que rejeita a autoridade de Deus, que ignora que um dia Deus pedirá conta da vida dessas pessoas. Por seguir a verdade de Deus, Davi poderia dizer o mesmo que está registrado no Salmo 1. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Uma pessoa assim não temerá que Deus examine seu coração e sua mente. E daí nós chegamos ao quarto motivo para a exposição de Davi à prova e ao exame de Deus, que é uma vida limpa diante do Senhor, como nos mostram os versículos 6 a 8. E eu convido você a ler estes versículos aí comigo. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O cenário descrito por Davi aqui é aquele no qual o sacerdote que servia no tabernáculo, conforme o mandamento do Senhor e por causa do seu próprio pecado, este sacerdote tinha de lavar as mãos e os pés com a água de uma bacia de bronze que estava disposta antes ali da tenda do encontro, onde ficava o altar do Senhor. Antes de entrar nesta tenda, no lugar chamado de santo, o lugar santo, além de se lavar, o sacerdote ele também deveria apresentar uma oferta preparada no fogo. Ele deveria fazer isso para não morrer ali mesmo, conforme a advertência do Senhor. Toda esta preparação ilustrava bem a necessidade de purificação para se estar diante do Senhor. Tudo tinha sido providenciado por Deus para que ele pudesse se encontrar com o seu povo. De tal modo que neste quarto motivo, exposto por Davi para não temer ser provado por Deus no exame do seu coração e da sua mente, o mais importante aqui e fundamental é aquilo que diz respeito aos termos da aliança de Deus com Israel. Afinal, o tabernáculo, o culto, os meios pelos quais Deus providenciou para que se fizesse presente com o seu povo, as providências para a purificação, a revelação da verdade, dos mandamentos para uma vida plenamente feliz e satisfeita, tudo isso tinha sido dado por Deus ao povo de Israel. Então, ainda que os israelitas fossem pecadores por natureza, Deus mesmo tinha providenciado a redenção do seu povo. Ele tinha provido um meio de purificação e de aproximação para que os israelitas pudessem ter comunhão com ele, o Santo de Israel. Então, sem sombra de dúvidas, este quarto motivo exposto por Davi para não temer a sondagem do seu coração e da sua mente era a graça vista na aliança de Deus com o seu povo. E daí a gente conclui que dos 4 motivos apresentados por Davi para esta sondagem, para este exame, para esta prova da parte de Deus, 3 deles dizem respeito a Deus e são o amor de Deus, a verdade de Deus e a graça de Deus. E apenas um motivo diz respeito à resposta de Davi a Deus, que é o seu afastamento do pecado, da falsidade, da impiedade e da maldade. Mas vejam que esta atitude de Davi em se afastar do mal e desejar estar mais próximo do altar do Senhor, que a sua declaração de amor pelo lugar da habitação de Deus, pelo lugar onde a glória de Deus se fazia presente e habitava. Na verdade, essas declarações manifestavam o amor de Davi pelo próprio Senhor, o Santo dos Santos, aquele chamado de lugar santíssimo, tão reservado,
tão restrito do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, com a tampa na qual 2 anjos tinham as suas faces voltadas para uma bacia que era chamada de propiciatório, porque nesta bacia era colocado o sangue do sacrifício que propiciava a entrada do sumo sacerdote diante da face do Senhor, que propiciava o perdão dos pecados, não só do sumo sacerdote, mas de todo o povo a quem ele representava ali naquele momento. Aquele era o lugar em que Deus se fazia presente de modo especial no meio do seu povo, no meio de Israel. Então, quando Davi afirma: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita, esta é uma declaração de amor ao próprio Deus. Esta é uma declaração do desejo de Davi de viver continuamente na presença de Deus. Eram o amor de Deus, a verdade de Deus e a graça de Deus que motivavam Davi a se afastar do mal, se afastar do caminho trilhado pelos hipócritas, malfeitores e ímpios. E é por isso que, em seguida, ele faz um pedido para que não fosse confundido com homens perversos e assassinos. E eu peço que você veja isso comigo aí nos versículos 9 e 10. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Davi não quer ser confundido com os assassinos, com gente perversa e abertamente corrupta. Não se trata assim de algo como ilustrado por Jesus ao retratar um fariseu e um cobrador de impostos orando no templo, um publicano e o fariseu orando no templo. Não se trata de confiar na própria justiça em comparação a alguém que a gente considera mais pecador do que a gente. Não se trata do sujo querer falar mal do mal lavado. Lembremos então que Jesus disse nesta ocasião: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isto está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Isso mostra que nós precisamos ter plena consciência da nossa dependência de Deus. Precisamos saber da nossa confiança, que a nossa confiança não deve estar na nossa própria integridade, inocência e retidão, e sim no amor de Deus, na verdade de Deus e na graça de Deus, que propicia perdão, purificação e a nossa comunhão com Ele. É por isso que nós vemos no final deste salmo que Davi faz um pedido por livramento e para que Deus tivesse misericórdia dele. Veja isso comigo nos versículos 11 e 12 desse salmo. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Ainda que estando certo da sua integridade, Davi pede que Deus o livre e tenha misericórdia dele. A expectativa de Davi não era ser excluído da celebração a Deus junto com a congregação. Seu desejo era estar diante do Senhor, cantando hinos de gratidão e falando de todas as maravilhas realizadas por Deus ao longo da história do seu povo e da sua própria vida. Daí, nós percebemos que a marca de Davi nos Salmos
não é uma vida perfeita e inculpável em todos os sentidos. O que se destaca em Davi era o quanto ele não temia reconhecer os seus pecados e buscar o perdão de Deus. Assim também devemos ser, todos nós. Porque quem, em plena consciência, pode dizer que vive em total e absoluta integridade? Quem pode dizer que sempre confiou no Senhor sem vacilar? Quem pode dizer que em toda a vida nunca teve pensamentos, intenções ou motivações que não fossem santas, puras e honradas? Quem, ao fim da vida, poderá dizer que sempre e continuamente seguiu a verdade de Deus? Quem poderá dizer que uma vez, tendo lavado as mãos na inocência, nunca mais as colocou na lama suja da hipocrisia, da falsidade, da maldade ou da impiedade? Quem poderá dizer que sempre amou a Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento? Quem poderá dizer que sempre viveu com integridade e sempre manteve os pés firmes na retidão? A Bíblia assegura, no entanto, que em toda a história da humanidade houve apenas uma pessoa capaz de afirmar positivamente a respeito da sua plena integridade, inocência e retidão em toda a sua vida, em todas as suas atitudes, em todas as suas motivações de coração e de mente da sua alma. E o seu nome é Jesus, o Cristo. Vejam, Jesus foi acusado injustamente, talvez, como Davi, neste Salmo de número 26, mas muito diferente de Davi. Jesus pôde dizer que nunca tinha cometido pecado ao longo da sua vida. Não só em relação àquelas falsas acusações, Jesus pôde dizer que nunca, em momento nenhum, cometeu alguma transgressão contra Deus. Ele que entregou a sua vida à morte, que se colocou debaixo do juízo de Deus, mesmo sendo totalmente íntegro e inocente. E ele fez isso para assumir o lugar de pecadores, sendo julgado no lugar destes pecadores, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Sabem, no fim, Deus há de julgar a todos conforme as suas obras, é o que nos garante as Escrituras Sagradas. Só que se você tiver de ser julgado por seus pensamentos, palavras e ações, se você, minha amiga, tiver de ser julgada por seus pensamentos, palavras e ações, por mais que você se considere íntegro, inocente e reto em comparação a muitas pessoas neste mundo, ou em certas circunstâncias específicas, se você tiver de ser julgado por suas obras, certamente você será condenado. Se você tiver de ser julgada por suas obras, certamente você será condenada, minha amiga. Sinceramente, se Deus lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu e deixar que você goze a vida eterna, ao invés de condenar você ao inferno em tormentos eternos, o que você teria a dizer em sua defesa? Pense. Veja, ainda que todas as pessoas um dia serão julgadas por seus pensamentos, palavras e ações, somente aquelas que reconhecerão diante desse tribunal celestial que nada fizeram de bom o suficiente que lhes pudesse assegurar a vida eterna, de tal modo que elas confiam não em suas boas obras para se defenderem, e sim nas obras perfeitas de Jesus Cristo. Somente essas pessoas estarão livres da condenação eterna. E elas só estarão livres porque a condenação delas foi paga por Jesus Cristo. Você, meu amigo, minha amiga, pode ser uma dessas pessoas. Mas somente se você se arrepender dos seus pecados,
receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente e definitivo Salvador, e se render e se submeter a Ele como o Senhor da sua vida. Por isso eu quero convidar você a fazer isto hoje, agora mesmo, nesta hora. Eu quero convidar você a, junto comigo, curvar a sua cabeça e orar a esse Deus. Vamos fazer isso nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu me coloco junto com esta pessoa que olha para si e se compara com outras pessoas, gente má, assassina, perversa, corrupta, que, ó Deus, causa tantos males, destrói vidas neste mundo. Mas, Senhor, quem pode, diante dos teus olhos santos, que nem mesmo podem contemplar o pecado, se colocar como alguém que tem boas obras em tal número que compensem as suas más obras? Vejam, ainda mesmo nós reconhecendo que nós temos boas ações ao lado de más ações, nós precisamos, além disso, olhar quais são as motivações do nosso coração. E, ó Deus, o nosso coração é tão enganoso. Por isso eu peço que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa falar a estas pessoas que ouviram a esta pregação e, ó Deus, convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, fazendo com que elas reconheçam que sem Ti não são dignas de serem, ó Deus, absolvidas diante do Teu tribunal. Que aos Teus olhos, Senhor, não há homem ou mulher em todo o mundo capaz de ser justificado, justificada por suas boas obras. Senhor, que nós todos possamos olhar para Jesus Cristo, o único caminho que nos leva a Deus Pai, o único em quem nós devemos confiar, o único em quem nós devemos colocar a nossa esperança de salvação e, por certo, seremos salvos se nos arrependermos e crermos nele. Ó Deus, que nós, mesmo tendo os nossos corações transformados, as nossas vidas lavadas no sangue purificador, redentor de Jesus Cristo, que nós, Senhor, ainda que conscientes daquelas boas obras que devemos fazer e que foram determinadas pelo Senhor para que as cumpríssemos, para que as fizéssemos, que em momento nenhum, Senhor, possamos olhar para estas nossas boas ações, achando que somos, por nós mesmos, capazes de cumprir a Tua vontade. Deus eterno, que nós possamos, a cada dia, afirmarmos a nossa dependência da ação do Teu Espírito em nós. Que nós possamos, a cada dia, olharmos e mantermos fixos os nossos olhos no Teu amor, Senhor, na Tua verdade, ó Deus, e na Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a corrermos sempre para os pés da cruz. Ajuda-nos, Senhor, a não fecharmos os nossos olhos para os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos rendermos aos Teus pés em todo instante e pedir: sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da Tua justiça. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Mas glória a Jesus Cristo, aquele que venceu a morte para nos libertar da escravidão ao pecado e nos dar uma nova vida. Oramos e pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.
e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.